Nossa aula de hoje é sobre plano de corte. Pessoal, esse assunto é um assunto muito importante porque ele que é o base para você fazer um armário planejado. Então, eu vou falar um pouco sobre minha técnica, vou falar sobre ela toda, quis fazer uma coisa mais resumida para vocês. Só que antes disso eu vou ter que falar sobre MDF, vou falar um assunto resumido, quero falar sobre veio de MDF para você entender o plano de corte e tem que falar sobre fita de borda também para você entender sobre o plano de corte. Então todo o assunto que eu vou falar aqui se resume ao plano de corte. Então vem comigo, galera, vamos botar para moer. Então, a respeito de MDF, eu trouxe alguns exemplos de MDF para vocês aqui. Então a gente tem MDF madeirado, né, o que imita o desenho da madeira. Temos MDF também que imita tecido. E temos MDF liso e tem outros tipos de MDF. Trouxe esses 4 exemplos aqui. O MDF liso branco, que é o mais comum que a gente trabalha construindo as caixas, na verdade ele é o MDF, é o carro-chefe, né, da construção numa marcenaria. Esse eu não preciso ficar muito preocupado na ordem da largura e do comprimento, não. Da ordem da largura e a profundidade, ou o comprimento e a profundidade, eu não preciso ficar preocupado. O MDF que imita o tecido, alguns também, tanto faz, se eu inverter as medidas, o desenho vai ficar imperceptível aí, se é num sentido ou se é no outro, também eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar nos MDF madeirado que tem um desenho, assim, ó, imitando madeira, outros desenhos que são bem característicos, você percebe aqui que a mudança do seu plano de corte, né, você inverte a sua profundidade. Então vamos dizer que esse aqui seja um MDF de 50 por 15, então ele foi escrito 50 por 15, então o corte dele, ó, saiu nesse sentido aqui, ó, no sentido do veio. Aí você inverteu, você colocou, ao invés de botar 50 por 15, você botou 15 na frente, botou 15 por 50. Então 15 por 50, ó, já mudou o sentido do veio. Não é errado, nem esse é errado, nem esse é errado, nenhum dos dois está errado. O problema é você saber como é que você quer fazer o seu projeto, como é que você quer que o desenho da madeira apareça. Em relação às fitas de borda, então quando eu falo a parte encabeçar ou fitar, é você colocar essa fitinha aqui, ó. Tem gente que fala que é fitar, tem gente que fala que é encabeçar, qualquer jeito é correto, depende da sua região aí. Tá? Então quando eu falo fitar um longo, então eu vou pegar essa peça como exemplo. Eu tenho ela aqui, ó, eu tenho a forma retangular, né? Então eu tenho um lado maior, que é esse lado aqui, lado maior, e tenho um lado menor. Então eu tenho 2 lados maiores e 2 lados menores. Ou posso falar também que eu tenho um longo, né, e um curto, né? Então eu tenho 2 longos e 2 curtos. Quando eu vou encabeçar, eu tenho que escrever aonde eu quero que, né, a empresa que vai fazer esse corte me fit, aonde que eu quero que ela coloque essa fitinha aqui. Então, se eu quero que ela coloque na parte maior, eu coloco encabeçar um longo ou encabeçar um lado maior. Se eu falo um lado maior, independente, pode ser esse lado, tanto faz. Se eu quero encabeçar os 2 lados maiores, então eu coloco encabeçar ou fitar 2 lados maiores. Se eu falo que eu quero encabeçar um lado maior e um lado curto, então eu coloco lá encabeçar um longo e um curto, independente da quantidade de madeiras. Então vamos dizer que eu tenho aqui 10 madeiras, igualzinha a essa aqui, né? Vamos dizer que isso aqui seja uma lateral. Então se eu tenho 10 madeiras igualzinha a essa aqui, eu quero que todas as madeiras encabecem apenas o lado longo dela. Então o que eu vou botar? São 10 peças e vou pedir para encabeçar um longo. Então ele vai saber que lá na hora de eu encabeçar, todas as peças que tiver com essa anotação vai ser encabeçada a parte longa aí. Tá? Em relação à fita de borda, eu botei aqui, ó, 3 modelos de fitinha aqui. A gente tem a fitinha, a mais comum, que a espessura dela é 0,45, mas todo mundo fala que é meio milímetro, né? Costuma é meio, mas ela possui 0,45. Essa fita você encontra facilmente em qualquer, né, marcenaria aí, qualquer loja de marcenaria, quer dizer. Tem a fita de 1 milímetro, essa fitinha aqui eu gosto muito de trabalhar com ela, o acabamento dela fica melhor. Quando eu colo ela aqui, ó, se tiver alguma imperfeição, cai algum cisquinho, alguma coisa pequenininha, claro,
fica quase imperceptível, você não consegue notar na fita. Nesse caso aqui não, se cair um grãozinho de areia e você fitar, você consegue ver aí, né, forma uma bolinha, você consegue ver essa imperfeição. E tem essa outra aqui, ó, que é uma fitinha de 2 milímetros, né? Que na verdade todo mundo acostumou chamar de ABS 2 milímetros, só que hoje a gente não produz mais ABS, né? Então é uma fita de borda, de PVC também, só que 2 milímetros, mas todo mundo conhece como ABS aí. Eu gosto muito de trabalhar com essa fita aqui, porque ela tem uma resistência muito boa para impacto, né? Se você bate alguma coisa aqui, ela não danifica facilmente, não estraga facilmente. Então é uma fita muito bacana, justamente para você fazer mesa, colocar em volta de mesa, colocar em maleiro de armário, colocar em prateleira. Então é uma fita muito bacana de trabalhar. É mais difícil de encontrar. As fitas de 1 milímetro e a de 2 milímetros, dependendo da sua região, elas são difíceis de encontrar. Então, ó, já deixei desenhado para você, ó, o nosso nicho. Quero que você preste atenção que eu fiz a espessura do MDF. É importante você fazer a espessura do MDF para você saber como é que é o encaixe das suas peças, tá? Você olha aqui, ó, quero que você preste atenção nesse detalhe aqui, ó, tá vendo? Esse MDF aqui, ó, ele tá pegando a peça toda, ó, por fora, ó, enquanto esse de dentro aqui, ó, ele tá sendo limitado, tá sendo cortado aqui, ó, por esse, né, e por esse aqui, ó. Então o que que eu faço? Eu gosto de botar um nome nas coisas. Então eu vou chamar isso aqui de módulo A, tá? Então todas as peças referentes aqui vai ter a letrinha A. Então aqui eu vou chamar de A. Só que, ó, como é uma lateral, eu sempre chamo de número 1. Então essa peça aqui vai ser A1 e aqui também vai ser A1. Então a gente tem duas peças A1. Agora a gente tem aqui, ó, a parte de cima e a de baixo, ó. Vou chamar de A também, só que eu uso um número específico para ela, ó, o número 2. Então aqui vai ser A2 e aqui também, ó, vai ser a peça A2. O fundo desse armário aqui, ó, eu chamo ele de A, só que o número 3. Então toda vez que tem o número 3, eu já sei que é fundo, então eu vou chamar ele de A3. E a peça de dentro são iguais, são duas prateleiras iguais, né? Que vai ser igual também essa aqui, mas como elas são prateleiras, eu vou chamar ela de A4. A por causa do módulo A e 4 prateleiras. Então, voltando aqui, ó, eu tenho toda vez que for número 1, vai ser lateral, toda vez que for número 2, vou chamar de tampa, toda vez que for número 3, vou chamar de fundo, e toda vez que for número 4, vou chamar de prateleira aí, beleza? Então vamos começar agora a fazer o nosso plano de corte aqui, ó. Então a gente tem a altura do nosso móvel aqui, ele mede 52 centímetros, tá? E o comprimento dele aqui, ó, mede 70 centímetros. Então de fora a fora é 70. Só que a peça interna, a peça A2, ela está para dentro do móvel. Então eu tenho que descontar a espessura do MDF. Esse MDF é um MDF de 1,5, né? 1,5 cm. Então tem 1,5 do lado de cá e tem mais 1,5 do lado de cá. Então 1,5 mais 1,5, 3 menos os 70 vai dar 67 centímetros. Então nossa peça interna tem 67. Beleza. Se essa tem 67, essa também vai ter a mesma medida, 67. Essa também e essa também. Pronto. A profundidade desse móvel é um móvel de 12 centímetros de profundidade. Então toda a anotação nossa vai ser a profundidade, sempre é a última que a gente anota. Então vamos começar a fazer o nosso plano de corte aí, ó. A1 é uma lateral, o comprimento dela é 52, profundidade, ó, lembra que profundidade a gente sempre escreve por último, tá? Profundidade sempre vai ser a última medida, ó, 12 centímetros. Quantidade de peças, 2 peças. Qual é o MDF que eu estou trabalhando? MDF de 15 milímetros. O fitamento dela, o fitamento vai ser um longo e 2 curtos. Próxima peça seria a tampa, então eu tenho, vou chamar de A2. A tampa superior e inferior são exatamente iguais. O comprimento dela, então essa parte de dentro da tampa aí, se o meu móvel mede 70, tiro 1,5 de cada lado, né, por causa das laterais, vai para 67, então o comprimento dela é 67. Profundidade,
12 centímetros. Quantas peças? 2 peças. Qual o MDF trabalhando? 15 milímetros. Fitamento, um longo. Próxima peça, A3, que seria o fundo. O comprimento, como o fundo é um MDF branco, né, então tanto faz. O fundo, na verdade, ele vai ser o tamanho do meu armário. Então, meu armário é 70 por 52. Então, tanto faz aí. Ou eu digitar 52 por 70 ou 70 por 52, tá? Vou digitar aqui 52 por 70. Nesse caso, não vai alterar porque é um MDF branco e não tem veio. Quantas peças? Uma peça. Estou trabalhando que fundo? Estou trabalhando fundo de 9 milímetros. Eu gosto de trabalhar com MDF de 9 milímetros, fazer fundo de armário. Mas você pode fazer com 6 também, que dá também certinho. Vou fitar o que? O fundo, como vai ficar aparente, estou fazendo um jeito fácil para você montar, então não vou embutir esse fundo. Então o fundo eu vou fitar os 4 lados. Próximo é uma prateleira, então A4, prateleira. Comprimento da prateleira vai ser exatamente o tamanho da tampa, 67. Profundidade, 12 centímetros. Quantas peças? 2 peças. MDF de quê? De 15 milímetros. Vou fitar o que? Apenas um longo. Beleza. Essa tabelinha é importante quando você vai numa madeireira, né? Você tem que falar o seu plano de corte. Você é responsável para fazer o seu plano de corte. Então lá você tem que levar tudo organizadinho, fica mais fácil para você fazer organizado. Às vezes eles pedem para falar só o MDF de 15, depois falar só as peças do MDF de 9 e assim vai sucessivamente. Então vai organizado e vai falando essas peças. Geralmente eles anotam em milímetros, né? Eu acostumei trabalhar em centímetros. Mas se você gosta de trabalhar em milímetros, eu vou fazer a tabelinha aqui em milímetros também, ó. Então eu vou inverter aqui, ó. Botar como milímetros, milímetros. E pronto, ó, só acrescentar aqui no caso, ó, um zero, ó. Então 52 vira 520, ó, só acrescentar um zero em cada uma dessas aqui, ó. Quando a gente vai encabeçar as peças, dependendo do resultado final do seu projeto, você tem que levar em consideração a espessura da fita. Como é o nosso caso aí, a gente tem uma lateral do nosso móvel que ela possui 52 centímetros. Se eu for mandar encabeçar essa peça com 52, na hora que ela encabeçar esse lado aqui, ó, o lado curto, e encabeçar o outro lado curto, então ela vai aumentar meio milímetro lá de cá e vai aumentar meio milímetro. Então essa peça vai ficar 1 milímetro maior, né? Se você quer que ela fique com 52 cravado, então teria que ser 52, né, menos 1 milímetro, então ficaria 51,9. Então seu plano de corte deveria estar escrito 51,9 e não 52. Então se eu alterei a minha lateral aqui também, ó, deveria alterar o fundo também, ó, tem que ficar igualzinho, ó. Ficaria, ó, com 519 também, ó. E aqui também um detalhe do fundo, ó. Se sua peça, você quer que sua peça fique com 70 centímetros de final, eu teria que fitar ela, né, fazer o plano de corte dela com 699. Seu plano de corte está pronto. Agora vamos partir lá para a nossa montagem. A respeito do plano de corte, talvez você não consiga cortar esse material numa madeireira grande, porque eles só vendem a peça inteira, a chapa inteira, e às vezes sai muito caro. Se você tem interesse de fazer coisas pequenas, objetos pequenos, talvez eu possa te ajudar aí. Eu trabalho com esse serviço, faço esse serviço de plano de corte, encabeçamento, vendo só a peça que você vai utilizar. Mas nesse caso aí você entra em contato com meu e-mail que está aparecendo aí do lado aí, tá? E aí a gente conversa. E a montagem do nosso armário vai ficar para um próximo vídeo aula aí. Falou, se inscreve no canal aí, recomenda, galera, divulga pra galera aí, bota no WhatsApp aí e manda pra muita gente que você conhece aí. Falou, pessoal, até mais, valeu!